nossa aula de Geografia. Abra um livro Trilhas, módulo 3. Então, História e Geografia, nós já estamos no módulo 3. É a página 281 que nós vamos fazer a correção. Agora, observe a paisagem de outro bairro retratada na fotografia abaixo. Depois, responda as questões a seguir. Qual tipo de infraestrutura pode ser observado nesse bairro? Infraestrutura já foi explicado, que é a forma como é a organização daquele bairro. Então, qual é o tipo de infraestrutura que tem aí? Está faltando alguma coisa nesse bairro? Estão notando? Tem algum elemento aí? Tem aqueles itens que tem que ter em um bairro que tem infraestrutura adequada? Então, tem ruas limpas? Tem ruas limpas e asfaltadas? Tem um fornecimento de energia elétrica e moradias construídas com materiais adequados? Vocês estão observando isso nesse bairro? Lembram que os bairros, as paisagens dos bairros podem dizer muito como são aqueles bairros e como são as pessoas que ali moram. Então, observando esse bairro, vocês acham que tem uma infraestrutura adequada? Qual tipo de infraestrutura a gente pode observar aí? Tem energia elétrica? Então, observa-se que tem energia elétrica. As casas, elas são construídas com materiais adequados? Sim, observa-se que essas casas, elas são construídas com materiais adequados. Tem ruas limpas? Também, observa-se que aí não tem lixo. Então, é o que a gente percebe na infraestrutura desse bairro. Ruas limpas, casas construídas com materiais adequados, que não oferecem risco à vida das pessoas que moram ali, tem energia elétrica e ruas limpas, como eu já falei. As paisagens também podem mostrar se os bairros são atendidos ou não por alguns serviços públicos. Isso aí como já foi lido para vocês. Vamos para a página 282, continuando na 282. A 282 é uma questão a qual pede para que respondam com os colegas, então seria em classe. E a 283 será que ainda irão fazer. Nós vamos ver agora o assunto, vocês vão abrir o livro na página 285. Então, a transformação da paisagem. Paisagem, o que é? É tudo aquilo que está ao nosso redor. E agora vamos falar da transformação dessa paisagem. Como é que é feita essa transformação da paisagem? Por que é necessário? É feita de qualquer forma ou é uma necessidade transformar essa paisagem que está ao nosso redor? Vamos lá? Então, as paisagens são transformadas ao longo do tempo. Ao longo do tempo, todas as paisagens, elas são transformadas. Então, nós passamos em um bairro hoje, ele é de uma forma, aquela paisagem dele. Se a gente passar daqui a 2 anos ou até mesmo um ano, a gente observa que ali já surgiram novas construções, como por exemplo. Então, tem essa transformação. Não é só em um único lugar que acontece essa transformação, mas a maioria dos lugares, essa transformação na paisagem, elas são comuns de acontecer. Pode acontecer tanto por ação da natureza como por ação do ser humano. Então, a transformação dessa paisagem, ela pode acontecer tanto por ação da natureza quanto por ação do ser humano. Gente, essa transformação da paisagem aqui, nós estamos dando continuidade, é como se fosse dando continuidade a um assunto que nós já vimos. Então, paisagem, transformação. A gente viu que o homem, ele transforma a paisagem de acordo com as suas necessidades. Tem a questão da moradia, de conforto para ele também. A questão de lojas ou centros comerciais, o que gera emprego. Então, o homem, ele faz essa transformação de acordo com as suas necessidades. E essa transformação, ela pode acontecer tanto pelo ser humano, como pela natureza, que a gente chama transformação na paisagem, feita pela ação do homem e pela ação da natureza. As paisagens podem ser transformadas pela ação de elementos da natureza. Então, elas podem ser transformadas pela ação do homem, pela ação de elementos da natureza. Que elementos da natureza são esses? Como chuva, por exemplo, tsunamis, vulcões.
a paisagem e a ação da natureza. E agora nós vamos falar da paisagem e a ação da natureza. O que a natureza faz para que seja alterada essa paisagem, para que essa paisagem ela seja transformada? Então, o vento ele faz com que a paisagem seja transformada, a luz, calor do sol, a água das chuvas, rios e mares. Então, tudo isso, gente, é possível com a ação da natureza que uma paisagem ela seja transformada. Então, vamos imaginar, vem um vento forte. O que é aquele vento forte pode fazer? Será que um vento forte ele pode derrubar uma árvore? Sim, ali é uma transformação, ali é uma transformação. Vem um vento forte e leva muitas folhas de um lugar para outro. É uma transformação da natureza? Sim, é uma transformação da natureza. E a luz, ela transforma a natureza, transforma o calor do sol também, ele transforma a natureza. Aí vem a água das chuvas, dos rios e mares, que tudo isso faz com que a natureza ela seja transformada. O ser humano transforma, e agora o ser humano, de que forma ele transforma a natureza? Então aqui nós vimos que a natureza ela transforma a paisagem, de que forma? Através da chuva, dos ventos, através da luz, do sol, através dos mares, dos rios. Então a paisagem ela é transformada pela natureza dessa forma. E o ser humano, ele transforma as paisagens. Como que o ser humano ele transforma as paisagens? Ele transforma as paisagens, logo ele transforma a natureza? Sim. É possível que o homem transforme uma paisagem, transforme a natureza também. É possível isso acontecer. No mesmo tempo que o homem ele transforma uma natureza, ele está transformando uma paisagem. Então, transforma as paisagens para atender às suas necessidades. Então, o homem, ele transforma as paisagens para atender às suas necessidades. Que necessidades são essas? Cultivo da terra para alimentação. Então, nós precisamos de alimentação? Precisamos. Para isso é necessário que os agricultores, quem vive do agronegócio, transforme o quê? Transforme ali a terra para o plantio. Então, aí já é uma transformação da paisagem. Então, construção de estradas para circulação de veículos. Então, vamos imaginar que o Brasil, quando tudo começou, aqui não tinha estradas, nosso país não tinha estradas, tudo era só mata. E foi feita a transformação da paisagem aqui do nosso país. Se nós pegarmos, observarmos foto do ano 1500, quando o pessoal chegaram aqui, os portugueses aqui chegaram, a paisagem daqui era uma paisagem quase totalmente natural, ou seja, era totalmente natural porque não tinha construções. As construções que existiam eram as chamadas ocas dos índios, que as casas dos índios recebiam esse nome, aliás, ainda hoje recebe esse nome. E as construções deles não afetavam tanto a natureza, porém já transformavam. Não importa o que eu vá fazer na natureza ou na paisagem, a partir do momento que eu mudo algo, ali já é uma transformação. Mas se nós pegarmos, analisarmos fotos aí do Brasil de 1500 e do Brasil de agora, a gente vai ver essa diferença aí da transformação que teve na paisagem desde o período de 1500 até o período de agora. E agora vem, então o homem transforma a paisagem para a construção de estradas. Nós precisamos de estradas? Precisamos de estradas. O Brasil naquela época tinha estradas? Não tinham estradas. Tanto é qual foi a forma que os portugueses chegaram aqui? Através de, eles vieram pelo mar. Então, pelo fato de que tinham estradas, não, eram só matas e foram construídas estradas a partir daquele momento. Então, por uma necessidade, porque as estradas, elas interligam, elas ligam, é como se fossem os meios de comunicação. As estradas, elas ligam as pessoas, elas ligam uma cidade à outra, porque tem-se necessidade. Se não tivessem estradas, a gente continuaria no mesmo lugar que estávamos, não conheceríamos outros lugares. Então, é necessidade essa transformação. E vem a construção de casas para moradia. Aí o homem... E agora, a transformação em permanência na paisagem.
Ao observar uma paisagem, podemos identificar elementos que trazem informações de diferentes épocas. Muitos elementos permanecem na paisagem, outros são transformados ao longo do tempo. Então, a transformação e permanência na paisagem é aquela questão. Uns permanecem na paisagem, alguns elementos permanecem na paisagem e outros eles são transformados. Então, alguns permanecem por muito tempo, são preservados lá naquela paisagem e outros são transformados. O que está querendo dizer aqui? Que os elementos, eles fazem com que a gente tenha informação de como era, os elementos de uma paisagem, ele faz com que nós tenhamos informações de como era o passado daquela paisagem e como é feita a transformação agora no momento atual. Lembrando que elementos de uma paisagem é tudo que existe na paisagem, é tudo que compõe uma paisagem. Então, o elemento de uma paisagem de uma rua, eu vou ter vários elementos, vou ter casas, se tiver árvores, vou ter árvores, é tudo que está ali presente naquela paisagem, nós chamamos de elementos das paisagens. Então, alguns elementos das paisagens, eles permanecem. Outros elementos, eles são transformados. Geralmente, quais são os elementos que permanecem? Então, isso é comum em cidades que possuem, aí vamos lá, quais são, para mim poder explicar para vocês quais são os elementos que permanecem na paisagem. Essa permanência de elementos na paisagem, gente, é comum em cidades que possuem edificações antigas, ou seja, prédios antigos. Em meio a outros elementos construídos recentemente. Então, isso é um exemplo de cidades que têm prédios antigos que estão ali entre os outros prédios que foram construídos mais recente. Então, isso significa, geralmente, quais são os elementos que permanecem na paisagem? Que tipo de edifícios são esses? São aqueles edifícios lá, aqueles prédios que são considerados patrimônio histórico-cultural ou histórico-nacional. Então, esses que são considerados patrimônio nacional, patrimônio cultural, ou patrimônio cultural municipal, patrimônio cultural nacional, eles são aqueles prédios que fazem parte da história ou do país ou daquela cidade. Então, é um tipo de elemento que permanece ali na paisagem, juntamente com os outros elementos que são transformados. Então, um elemento que é transformado. Eu hoje vejo um local que tinha um supermercado, mas daqui a um ano eu passo lá, não é mais supermercado, já é outra coisa. Porém, é um prédio, mas foi transformado, aquele prédio foi transformado. Então, a partir do momento que é transformado, ali o elemento já mudou. Já o caso dos que permanecem ali, é os prédios históricos, os quais eles não podem ser transformados, não podem ser modificados, eles têm que ser preservados. E vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Os elementos mais antigos, os elementos mais antigos, o que é que os elementos mais antigos eles mostram? Os elementos mais antigos da paisagem, eles mostram como eram feitas as construções. Então, quando eu vejo um prédio antigo, o que é que eu vou ver? A diferença, o que eu vou perceber é a diferença das construções de antigamente para as construções da atualidade. E nesses prédios eu vou perceber não só como eram as construções de antigamente, mas quais materiais eram muito utilizados naquela época e como as pessoas usavam cada ambiente. Então, como era cada ambiente, como eram os materiais daquela época. Se eu for observar uma casa de muitos anos atrás, antigamente, eu vou perceber que eram casas grandes. Então, por que será que eram casas grandes? O que aquela casa, aquele elemento da paisagem vai trazer de informação para mim? Porque as casas eram grandes,
Porque hoje as casas são tão pequenas, são apartamentos cada vez menores, e as de antigamente eram grandes. Primeiro vem a questão que antigamente tinha-se espaço para construir, e depois vem a questão das famílias que eram maiores. Então as famílias eram maiores. Olha o tanto de informação que um elemento de uma paisagem traz para mim. Inúmeras informações. Então é por isso que esses elementos, alguns elementos, eles são preservados e não podem ser modificados. A importância desses elementos para a gente. Elementos mais recentes sinalizam a necessidade de novas construções. Então, os elementos mais recentes, eles mostram para a gente que cada vez tem-se a necessidade de construir mais. E é o que a gente vê, sempre mais e mais construções. Tanto os elementos antigos como as transformações revelam informações, tanto os elementos antigos como os transformados, eles revelam informações sobre o passado e o presente do lugar. Então, tanto os elementos da natureza antiga, um prédio antigo, quanto os que foram construídos agora, eles revelam informações sobre como é esse lugar, como era, como já foi e como é atualmente. As paisagens, os elementos das paisagens, eles nos trazem essa informação. Gente, finalizamos nossa aula de geografia. Beijo para vocês e até a aula de sexta-feira. Obrigada por sempre assistam às aulas, por favor, prestem atenção em tudo. Eu sei que estão prestando atenção. Dúvidas, pode perguntar. Fiquem com Deus e beijinhos.